Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. No dia de hoje, no dia 12 de outubro, há 27 anos atrás, houve o episódio da Santa. Há 27 anos atrás. A Bíblia, a palavra de Deus, ela condena a idolatria. Não sou eu. É a Bíblia. A Bíblia, ela diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Não sou eu. A Bíblia. Deus sempre condenou a idolatria. Se você ler a Bíblia do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o problema do povo de Israel era a idolatria. Todas as vezes que o povo se inclinava à idolatria, o povo sofria. Em algumas ocasiões, como foi o caso quando Moisés desceu do Monte Sinai e ele viu o bezerro de ouro, ele ficou indignado. Quebrou as tábuas da lei e ainda matou muita gente. Com a permissão de Deus. Tamanha era a revolta de Moisés. Deus não ficou contra Moisés por haver quebrado as tábuas da lei. Ao contrário, Deus se agradou e deu a ele outras. Então toda a Bíblia, não sou eu, vou repetir, Deus condena a idolatria. Hoje, no Brasil, o maior país católico do mundo, se comemora o dia da Aparecida, o dia da idolatria. As televisões, os jornais, os artistas, jogadores de futebol, políticos, todos comemoram. E os pastores ficam calados. Os pastores covardes ficam calados. Eles só não ficam calados para te pedir dinheiro. Para pedir dinheiro a você, eles não ficam calados. É de manhã, de tarde, de noite. Mas eles ficam calados com respeito a um dos maiores pecados cometidos pelo ser humano, chamado idolatria. O Salmo 115 diz assim, não vou ler tudo, você deve ler. Olha só. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos dos homens, ou das mãos dos homens. O que é uma imagem? Seja ela qual for. É algo feito como essa garrafa. A mesma coisa. Alguém vai lá e faz de barro, de metal, ou de ouro, ou de bronze, ou de madeira, ou de ferro, e coloca aquilo para vender. E as pessoas se inclinam diante de algo feito pelas mãos humanas, como essa garrafa. É a mesma coisa que você, meu amigo, minha amiga, quando você está passando por um problema, você se ajoelhar diante dessa garrafa. É a mesma coisa, o que essa garrafa pode fazer por você? No momento, ela serve para me colocar água e beber. Só isso e nada mais. As imagens não te protegem. As imagens são coisas que não têm fôlego, que não têm vida. Você acha que o ser humano pode criar Deus? Você acha?
Não pode. Foi Deus quem criou a gente. Por isso Deus condena a idolatria. A idolatria é considerado o maior pecado para Deus. Mais até do que a prostituição. Porque você está transferindo a sua fé por um pedaço de objeto. Você está trocando Deus por um pedaço ou de pau, de madeira ou de ferro. Eu vou te dar um exemplo prático e fácil. Suponhamos que você tem um filho. Você espera 9 meses para ter esse filho, você gasta dinheiro com ele, você arruma o quarto. E o seu filho cresce e vai chamar a vizinha de mãe. Como é que você se sentiria? Ou de pai? O filho é seu. Foi você que fez. Foi você que gastou dinheiro, foi você que aguentou a dor de parto. E aí o seu filho, quando começa a falar, ele chama a vizinha ou uma pessoa desconhecida de mãe ou de pai. Você gostaria? Claro que não. Deus criou a gente. Deus criou o ser humano. E aí você se ajoelha, se inclina diante de uma coisa que não tem vida. Leia o Salmo 115, até na Bíblia Católica tem. A idolatria é o maior pecado cometido pelo ser humano. É tão duro, meu amigo e minha amiga, que talvez você não acredite. Os idólatras vão para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Você acredita na Bíblia? Ou não? Por que as pessoas são idólatras? Por falta de conhecimento. Elas são ignorantes espiritualmente. E a segunda razão é porque os pastores são covardes. Eles não falam. Eles fazem festinhas para pedir o seu dinheiro. Aí eles sabem. Aí eles usam 1 milhão de versículos da Bíblia. Agora, só que eu quero dizer para você que existe muito mais versículos da Bíblia ou na Bíblia condenando a idolatria do que a miséria. Deus nunca condenou a miséria. Deus nunca condenou o pobre. Deus nunca disse que o pobre herdaria o inferno. Agora Deus diz que os idólatras herdarão o inferno. Não sou eu que estou dizendo, ó. Está em qualquer Bíblia. Mas os pastores não falam. Sabe por que os pastores não falam? Porque ofende as pessoas. Porque não dá oferta, não dá campanha. As pessoas se levantam e vão embora. As pessoas só querem ir na igreja para ouvir falar de milagre. Ou milagres. E os pastores se sujeitam a fazer a vontade das pessoas, não a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que o pastor pregue a verdade. Se as pessoas vão ficar ofendidas ou não, não é problema do pastor. Mas é os pastores de hoje, os moderninhos, os que combinam calcinha com sutiã, eles pregam o que as pessoas gostam de ouvir. Eu digo para você, e quem me conhece sabe disso. Eu nunca fui uma pessoa simpática pregando a Bíblia. Sabe por quê? Porque eu não prego para agradar ninguém. Quem gosta de mim, na realidade nem gosta, me ama. E quem não gosta, me odeia. Porque eu sou assim. Eu não prego para agradar você. Quando aconteceu o episódio, há 27 anos atrás, ninguém mandou eu fazer aquilo. Nem eu planejei aquilo. Aconteceu, do nada. Ninguém mandou, ninguém sabia. A minha mulher não sabia, os pastores que estavam comigo não sabiam, ninguém sabia. Aconteceu. Paguei o preço. Sofri, gemi, minha mulher, meus filhos. Mas eu tenho certeza que eu ajudei muita gente. Eu tenho certeza que Deus me usou para ajudar muita gente.
Até hoje, tem pessoas que me encontram e dizem: bispo, eu me libertei, eu abri os meus olhos, eu deixei de ser idólatra, e eu agradeço o Senhor. Meu amigo e minha amiga, a idolatria leva as pessoas para o inferno. Só que os pastores não falam mais. Os pastores não falam, eles são covardes. Só não são covardes para pedir o seu dinheiro ou para ameaçar você. Eu nunca tive esse problema. Eu sempre preguei contra a idolatria desde quando eu comecei na minha primeira igreja no Maracanã, no Rio de Janeiro. Preguei sobre a idolatria no Nordeste, no Ceará, onde morei, na Bahia, em Recife. Preguei sobre a idolatria na Califórnia, no México, em Porto Rico, na Colômbia, na Venezuela, em todos os países que eu fui, que eu morei, que eu vivi. Nunca ninguém mandou. Ao contrário, tentaram me proibir. Até hoje, eu prego sobre idolatria. Aonde eu vou. Quando eu vou no México fazer reunião, eu só falo da idolatria. Porque o México é o segundo país mais católico do mundo. E os pastores lá não falam. Os pastores não falam. Como os pastores brasileiros não falam. Vai em alguma igreja aí no Brasil e vê se tem algum pastor falando da idolatria. De dinheiro eles estão falando. E isso você não tenha dúvida. Eles falam 40 minutos, 1 hora, até mais, sobre dinheiro. Sobre dízimo e oferta. Porque se você não der, você vai ser amaldiçoado. Se você não der, o diabo vai te tomar tudo. Esse é o argumento deles. Mas eles não falam da idolatria. A ignorância mata mais do que as guerras. O mundo sofre por causa da ignorância. Tem 2 tipos de pessoas que vivem na ignorância. Aquelas que gostam e aquelas que não sabem a verdade. O papel do pastor é falar a verdade. É abrir os olhos. É desviar aquela pessoa que está indo para o inferno para o caminho do céu. Esse é o papel do pastor. Há 27 anos, hoje, 27 anos, o que aconteceu não foi nada premeditado. Ninguém sabia, ninguém mandou. Aconteceu naquele momento. Mas muita gente se converteu. Muita gente abriu os olhos. Foi a época que mais vendeu Bíblia no Brasil, se você não sabe. Meu amigo e minha amiga, fale a verdade para as pessoas, ainda que elas não gostem. Deus nunca condenou a pobreza, mas Deus sempre condenou a idolatria. Quando os pastores forem julgados por Deus, Deus vai perguntar: vem cá, quantas vezes você falou contra a idolatria? Porque Deus tem tudo anotado. Não adianta, pastor, você querer enganar Deus. Deus tem tudo anotado, as vezes que você falou e da forma que você falou. Agora, Deus também tem anotado todas as vezes que você fez campanha, que você pediu dinheiro, que você pediu oferta. Aí Deus vai colocar na balança. Porque Deus é justo. Foi o que eu falei ontem. Deus é justo. Ele vai colocar na balança. Quer ver? Vou só te ensinar uma coisa. Quando você fala da idolatria, você fala para Deus. Você fala para Deus.
Mas quando você fala de dinheiro, você fala para o homem. Você fala para o seu líder. Você fala para o seu sistema. Mas quando você fala da idolatria, você está falando para Deus. Então Deus vai cobrar do pastor. Porque Deus tem tudo anotado. Quantas vezes você falou da idolatria? No ano, por exemplo. Você nem sabe qual foi a última vez que você falou de idolatria. Agora, de dinheiro você fala todo dia. Se você fizer 3 reuniões por dia, você fala 3 vezes por dia de dinheiro. De idolatria você não fala. Hoje é comemorado o Dia da Aparecida. O dia da mentira religiosa. A Igreja Católica se enriqueceu com mentiras. A Igreja Católica, ela fica fechada o dia todo. Mas as imagens continuam sendo vendidas. A Igreja Católica é mais rica do que os Estados Unidos, se você não sabe. O Vaticano é um Estado dentro da Itália. Um Estado. Ninguém mexe com o Vaticano. É um Estado separado. Ninguém entra ali, ninguém fala nada. O Vaticano é mais rico que os Estados Unidos. Só com mentiras. Só com mentiras. E o pastor, que diz que é homem de Deus, que diz que é batizado com o Espírito Santo, ele não fala. Ele não fala. Na Bíblia desse pastor, o que mais tem são versículos ou promessas de prosperidade, não da idolatria. E eu provo o contrário. O que mais tem na Bíblia são mensagens contra a idolatria. Mas na Bíblia dos pastores moderninhos só tem prosperidade ou alegria. Na minha Bíblia é o contrário. Veja. Eu não sou pastor para agradar ninguém, nem a minha família. Nem a minha família. Eu sou pastor porque Deus me escolheu. Eu não quis ser pastor. Eu não nasci pastor. Eu sou pastor porque Deus me escolheu. Eu estou vivo. Disseram que eu perdi a perna, disseram isso. Até hoje essa mentira prevalece. Eu estou vivo. Há 27 anos. Eu tenho 63 anos. Passei por uma cirurgia de coração, Ponte de Safena, cheguei morto no hospital, morto, meu coração já não funcionava, eu não podia levantar da cama, já falei várias vezes, eu estou vivo. Sabe por quê? Porque quem honra a Deus, Deus honra. Você, pastor, você é medíocre, você é covarde, para não chamar você de safado. Porque o que você tem que falar é o que Deus manda você falar, e não aquilo que você quer falar ou aquilo que as pessoas querem escutar. Então você é medíocre, você é covarde, você é um safado, e você vai pagar caro, pastor. Quantas vezes você fala contra a idolatria? Qual é o maior pecado da Bíblia? A quem mais Deus matou? Leia a Bíblia. Qual é a sua Bíblia? Me diz. Qual é a sua Bíblia? A sua Bíblia só tem prosperidade? Aonde está escrito na Bíblia? Me mostra um versículo que Deus condena os pobres, que os pobres vão para o inferno. Não tem. Mas na minha, na sua Bíblia tem que os idólatras vão para o inferno. Mas você não fala. Então o povo está aí na ignorância. Será que um pedaço de gesso, de madeira, pode fazer alguma coisa? É como se eu pedisse a essa garrafa d'água para libertar o meu filho, a minha mulher, o meu marido, quem quer que seja, de algum problema. É uma garrafa d'água.
Se eu quiser, eu jogo lá no lixo e não vai acontecer nada. Porque ela foi feita para isso. Para você usar e depois jogar no lixo. Eu reutilizo, porque, ó, bebo água. Tem aqui, ó. Aqui tem limão, pepino e alecrim. Tá aqui, ó. Eu reutilizo. Mas não serve, só serve para não botar água. O Salmo 115 está declaradamente mostrando que as imagens não servem para nada. Talvez você se sinta ofendido, mas é melhor você ser ofendido com a verdade, não é verdade? É melhor você ser ofendido com a verdade. Mas os pastores só querem falar de prosperidade, de vida boa, de vida alegre. Eu não. Por isso, as pessoas não me ajudam. As pessoas não me ajudam. Porque eu não prego para agradar. Eu não prego para você gostar de mim. Eu prego a verdade. Eu prego a verdade. A ignorância mata. Você liga a televisão hoje. Já começou as romarias. A igreja lá da Aparecida está lotada. Os hotéis estão lotados. A Dutra lotada de gente que sai de São Paulo, que sai da Bahia, vão a pé. O Brasil continua ainda sendo o maior país católico do mundo. Sabe por quê? Porque as igrejas, elas não pregam contra a idolatria. Porque ofende. Porque o pastor não quer perder o dízimo. O pastor não quer perder a oferta dos membros. É, pastor. Você vai pagar caro com Deus. Você vai pagar caro, porque Deus tem tudo anotado. Deus tem tudo anotado, pastor. Dia tras dia. Minuto por minuto. Você não vai poder dizer, não, Deus, eu preguei contra a idolatria. Deus fala assim, não, está aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Você pregou olhando para baixo. Você pregou de forma superficial. Mas para falar de dinheiro, pastor, aí você gritou, você ameaçou, você controlou as pessoas. Para falar de dinheiro, pastor, você foi muito macho. E você falava todo dia e toda hora, pastor. Qualquer reunião que você fazia, pastor, você falava de dinheiro. Mas sobre a idolatria, pastor, você nunca falou. E quando falou, falou olhando para baixo. Tudo isso Deus tem anotado. Eu, desse susto, não morro. Ah, não morro mesmo. Porque eu sempre falei. O Salmo 115, você deveria ler, pregar, meditar. A idolatria, se você morre, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, vai para o inferno, não tem oração, não tem missa, não tem enterro, não tem cemitério, não tem purgatório, não tem oração. Morreu, vai direto para o inferno no mesmo dia. Mas os pastores não falam isso. Os pastores não falam. Por quê? Porque ofende. Então as pessoas estão indo. Ó. O Brasil continua o maior país católico do mundo quando existe uma igreja em cada esquina. Mas você vai nessas igrejas, uma em cada esquina, o pastor nunca fala de idolatria, mesmo estando na Bíblia. Engraçado, né? A gente vai terminar. A idolatria é um mandamento.
Quando Deus criou os mandamentos, ele colocou lá que as pessoas não deveriam se inclinar aos deuses. Deus colocou isso na Bíblia. É um mandamento. Mas os pastores não falam. Agora os pastores, eles sabem, com os olhos fechados, aonde está escrito, aonde fala do dízimo. É ou não é verdade? Toda reunião, eles usam Malaquias 3:10 para você ser um dizimista. Mas eles não falam da idolatria. Moisés desceu do monte. Quando ele viu o bezerro de ouro, ele pegou as tábuas da lei e quebrou. Jogou no chão. Deus não matou Moisés. Ao contrário, Deus se alegrou de Moisés e deu outras tábuas da lei para ele. Por isso Deus escolheu Moisés. Por isso que Deus não escolhe esses pastores canalhas, covardes, mentirosos, que só ficam pregando prosperidade. Esses pastores, com certeza, vão ser julgados e o lugar deles está guardado. A idolatria é um pecado. A idolatria não é para brincar, porque quem morre idólatra vai para o inferno. Não adianta você chorar, não. Não adianta você orar. Não adianta enterro de luxo. Não adianta missa no 7º dia. Não adianta nada. Morreu, já foi para o inferno. Há 27 anos, justamente no dia de hoje, aconteceu o episódio da Santa. Fui condenado pela justiça. Minha família sofreu, meus filhos eram pequenos, sofreram na escola. Mas Deus me guardou e me honrou. Eu estou vivo, mostrando a vocês que Deus se agrada de quem fala a verdade. Aí fica a critério de vocês. Talvez você tenha um pai, uma mãe, um irmão idólatra. Se eles morrerem, me desculpe, eles vão para o inferno. Goste você ou não do que eu estou falando. Basta você ler a Bíblia. Divulgue esse vídeo. Divulgue esse vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Um abraço.